Agora que já vimos a análise de temperatura, calor, dilatação, propagação de calor, vamos analisar como que as substâncias se comportam quando estão submetidas a uma determinada temperatura e pressão. Essa análise é feita através de um diagrama de fases, que é um gráfico que vai demonstrar esse comportamento. O que é o diagrama de fase? É um gráfico utilizado para indicar as condições de temperatura e pressão necessárias para obter uma substância em um determinado estado, sólido, líquido ou gasoso. Ou seja, nós vamos juntar no mesmo gráfico as três fases da substância: a fase sólida, a fase líquida e a fase gasosa. No eixo horizontal, a gente tem os valores da temperatura. No eixo vertical, os respectivos valores de pressão. Então, essas três curvas estão conectadas a um único ponto. Esse ponto é chamado de ponto triplo, que divide o gráfico em três regiões bem delimitadas. A região 1 indica todos os valores de pressão e temperatura aos quais umas substâncias podem estar submetidas para ser encontrada na fase sólida. A região 2 são todos os valores de pressão e temperatura aos quais uma substância pode estar submetida para ser encontrada na fase líquida. E a região 3, a mesma coisa, só que agora para a fase gasosa. Então, nós temos região 1, fase sólida, região 2, fase líquida, região 3, fase gasosa. As curvas do diagrama de fase, elas são a delimitação entre duas fases da substância. Então, vamos analisar essas curvas. A curva TB, ela delimita a região de fase sólida com a região de fase líquida. Ela é chamada, então, de curva de fusão ou solidificação. Fusão, quando eu tenho a substância passando da fase sólida para a fase líquida. E solidificação quando está passando da fase líquida para a fase sólida. A curva TC delimita as regiões líquido, gasoso, então ela é chamada de curva de vaporização quando a substância passa da fase líquida para a fase gasosa, ou curva de condensação quando a substância passa da fase gasosa para a fase líquida. A curva AT, ela delimita as regiões de fase sólida e gasosa. Ela é chamada curva de sublimação ou ressublimação. Sublimação na passagem da fase sólida para a gasosa e ressublimação ou sublimação inversa quando passa da fase gasosa para a fase sólida. E o ponto T é chamado de ponto triplo ou tríplice. Aqui ele determina uma combinação de pressão e temperatura, onde a substância pode ser encontrada nas três fases ao mesmo tempo: sólida, líquida e gasosa. Como a gente viu anteriormente, então nós temos aqui passagem da sólida para a líquida, fusão do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização, do gasoso para o líquido, condensação. Do sólido para o gasoso, sublimação, do gasoso para o sólido, ressublimação. As curvas do diagrama de fase. A curva de fusão. Na maioria da substância, grande parte delas, o aumento da pressão é seguido de um aumento de temperatura de fusão, ou seja, é diretamente proporcional. Na curva de vaporização, ela pode ocorrer de formas diferentes, por ebulição, por evaporação ou calefação, que vamos ver daqui a pouco. A temperatura de vaporização por ebulição depende da pressão, de tal forma que à medida que aumentarmos a pressão, a temperatura de ebulição também aumenta, diretamente proporcional. A curva de sublimação, sólido ou vapor, que se encontra abaixo da pressão do ponto triplo, se aquecido ou resfriado respectivamente, passa diretamente de uma fase para outra, também diretamente proporcional. Ponto crítico. Nesse diagrama, a gente tem um ponto chamado de ponto crítico.
Qual é a definição desse ponto? É o máximo valor de temperatura e de pressão ao qual uma substância pode estar submetida para não se transformar num gás. Ou seja, caso a gente tenha uma pressão maior que a pressão crítica ou uma temperatura maior que a temperatura crítica, essa substância será encontrada numa única fase uniforme chamada de gás. Neste caso, ela não pode ser liquefeita por compressão. Para você liquefazer uma substância que está nessa fase de gás, você tem que primeiro diminuir a temperatura e depois comprimir, ok? Então, o ponto crítico é o máximo valor de temperatura e pressão aos quais uma substância pode ser submetida para ser liquefeita por compressão. Se tiver uma temperatura maior do que a temperatura crítica e uma pressão maior que a pressão crítica, você terá a substância na fase de gás e não na fase gasosa. Como a gente já viu lá no estudo de dilatação, algumas substâncias são chamadas de anômalas porque elas têm uma dilatação diferente da maioria das substâncias. A substância anômala que a gente tem contato diariamente é a água. Vamos analisar então o diagrama de fase da água, que tem um comportamento diferente das demais substâncias. Elas fogem à regra que a gente viu anteriormente para o diagrama de fases, quando se fundem. Presta atenção que isso acontece somente na fusão. Nas outras mudanças de fase, a água vai se comportar da mesma maneira como a maioria das substâncias. Mas na fusão solidificação, a gente tem aqui uma curva que é diferente da maioria da substância. A maioria da substância, essa curva de fusão está aqui. E para a água, ela está invertida, ok? Ou seja, essa curva vai demonstrar um comportamento inversamente proporcional. O que significa isso? Quanto maior a pressão, menor será a temperatura de fusão ou de solidificação. Então, vocês podem observar que a curva de fusão e solidificação é invertida, indicando que o aumento da pressão acarreta uma redução na temperatura de fusão ou de solidificação. Entendido? As outras curvas de vaporização e de sublimação, elas são idênticas, obedecem à regra geral. Portanto, para todas as substâncias, sem exceção, a temperatura de vaporização e a temperatura de sublimação aumentam com o aumento da pressão exercida, ou seja, são diretamente proporcionais, ok? Uma análise importante é em relação aos tipos de vaporização. A vaporização pode acontecer de 3 formas diferentes: a evaporação, a ebulição e a calefação. A evaporação é um processo de vaporização que ocorre lentamente, espontaneamente, independente da temperatura e só acontece na superfície do líquido. Ou seja, é um processo lento e pode acontecer em qualquer temperatura. Ocorre com a superfície do líquido exposta ao meio ambiente, de onde ele retira calor. O líquido, retira calor do meio ambiente para se evaporar. O que significa isso? As moléculas que estão próximas à superfície vão absorver calor do meio e vão conseguir abandonar a superfície do líquido, ou seja, elas vão conseguir ser vaporizadas. Ela também pode retirar calor do meio ao qual está em contato. Eu também posso ter essa evaporação colocando um líquido em contato com um meio, para retirar calor do meio com o qual está em contato. A evaporação é inversamente proporcional à pressão. Vamos observar aqui. Quando eu tenho uma pressão muito grande, essas moléculas da superfície que poderiam abandonar a superfície do líquido, elas não conseguem sair com tanta facilidade. E quando eu tenho uma pressão menor, o que acontece? Essas moléculas vão sair com mais facilidade. O que significa isso? Que a evaporação é mais rápida quando você tem menor pressão e mais lenta quando você tem maior pressão.
A evaporação também depende da natureza do líquido que está evaporando. Assim, por exemplo, o éter evapora mais rápido que a água porque é mais volátil que ela. As moléculas do éter, do álcool, da gasolina se atraem umas às outras com uma força muito menor do que as moléculas de água se atraem. Então, sua camada superficial é mais fraca, por isso o éter, o álcool, a gasolina se evaporam mais rapidamente que a água. A evaporação depende da temperatura da substância que está evaporando. Isso ocorre porque quanto maior a temperatura, maior é o movimento vibratório das moléculas do líquido, tendo assim mais facilidade para escaparem da superfície líquida. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a velocidade das moléculas que estão aqui na superfície, elas vão conseguir abandonar essa superfície com mais facilidade. E quanto menor a temperatura, menor a velocidade, portanto, menos moléculas de água vão conseguir escapar aqui. Também é diretamente proporcional à área da superfície do líquido que está exposta. Quanto maior essa área de superfície aqui, mais rápida será a evaporação. O segundo processo de vaporização é a ebulição. Na ebulição, as moléculas vaporizam de maneira rápida e violenta, ou seja, esse processo só acontece em temperaturas fixas, tá? De acordo com a pressão local, vai acontecer de maneira rápida e violenta, por isso que acontece a formação de bolhas no interior do líquido, porque isso acontece de forma tumultuada. E o terceiro processo é a calefação. É a vaporização que acontece quando um líquido é colocado em contato com uma superfície que tem uma temperatura maior que a temperatura de ebulição. Nesse processo, o líquido vai girar rapidamente, vai adquirir uma forma de esfera, vai se dividir em esferas menores que vão se mover rápida e desordenadamente, emitindo um som característico, que é um chiado. Todo mundo já deve ter feito isso, pegado umas gotinhas de água e ter jogado numa panela quente. Então, o que acontece é uma vaporização instantânea do líquido. Por quê? Porque a temperatura da superfície está maior que a temperatura de ebulição desse líquido. Espero que vocês tenham entendido o diagrama de fase. Na próxima aula, a gente já começa a termodinâmica com o estudo de gases.